estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme e numerosos de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. Os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os seus ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o Senhor soberano: Venha deste os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, um exército enorme em extremo. No versículo 1 a palavra de Deus diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Em primeiro lugar, aqui nós vemos o seguinte: a direção de Deus na vida do profeta Ezequiel. Deus poderia levar Ezequiel a qualquer outro lugar. Deus poderia levar ele para ver um jardim bonito. Deus poderia levar ele para ver uma cascata bonita, um rio bonito. Talvez naquela época algumas pirâmides, algumas montanhas. Mas não, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos. Aqui nós vemos o seguinte: Deus, por mais que nós não entendamos, Deus dirige as nossas vidas. Meu querido, minha querida, se você anda na direção de Deus, se você anda no caminho do Senhor, por mais assustador que seja esse lugar, por mais terrível que seja esse lugar, Deus só te leva lá porque Ele está tratando da sua vida, porque Ele está querendo te ensinar algo. O lugar era um lugar de morte, o lugar era um lugar de ossos secos, mas Deus levou o profeta Ezequiel para aquele lugar. E o engraçado é que nós podemos ver também que existem muitos vales de ossos secos na nossa própria vida. Talvez o vale de ossos secos que você carrega é a tua empresa. Talvez o vale de ossos secos que você carrega é a tua faculdade. Talvez o vale de ossos secos que você carrega é a sua própria casa. Mas no decorrer do texto nós vamos aprender o seguinte: que Deus não direciona nós para um lugar desse se Ele não quiser nos ensinar. Talvez a sua empresa tenha passado num momento de vale de ossos secos. Talvez a sua faculdade tenha sido um vale de ossos secos. Mas Deus te colocou lá. Aqui Ezequiel andava na direção de Deus. No versículo 1 a gente viu que Deus levou Ezequiel em espírito a um vale de ossos, a um lugar de morte, a um lugar assustador. Mas Deus colocou Ezequiel lá. A sua faculdade às vezes te assusta, a sua empresa às vezes te assusta. Tem coisa lá que você não concorda, tem coisa que você não aceita, mas Deus te colocou neste lugar. Deus quer usar a sua vida neste lugar. Versículo 2: Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que eram enormes e numerosos de ossos sobre o vale, e que os ossos estavam sequíssimos. Segundo lugar, o que nós vemos aqui?
Deus não esconde nada. Deus mostra tudo, simplesmente tudo. A palavra de Deus nos diz no versículo 2 o quê? Que Deus rodeou com Ezequiel sobre o vale. Deus fez Ezequiel andar de um lado para o outro sobre o vale. Ezequiel, eu estou te mostrando a realidade. Eu estou te mostrando aquilo que está acontecendo neste vale de ossos secos. Deus não quer te esconder nada. Talvez você mesmo tenha se fechado para Deus, mas Deus mostra a realidade completa do lugar. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele não estava desorientado, ele não estava despercebido. Ele sabia a realidade do lugar. Versículo 3, capítulo 37 de Ezequiel. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Deus, tu o sabes, só tu o sabes. Deus desafia Ezequiel: filho do homem, será que esses ossos vão viver? Será que existe chance de vida nesses ossos? E Ezequiel: Senhor Jeová, grande és, tu o sabes, somente o Senhor o sabe. E aqui nós vemos um terceiro fator. Existem coisas que fogem da lógica humana. Existem coisas que fogem da nossa linha de entendimento. Deus não pensa como a gente, Deus não age como a gente. Ezequiel, será que vive esses ossos? Deus, somente o Senhor sabe. Mas Ezequiel poderia ter respondido: Deus, esses ossos estão secos, Senhor, estão quase esfarelando. Como é que vai viver um trem desse, um negócio assim, ó, seco, se eu bater o pé esfarela? Mas não, Ezequiel: Deus Jeová, o soberano, tu o sabes. O que Ezequiel demonstrou aqui? Fé, confiança, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus amado, na minha empresa, será que esse chefe um dia vai aceitar a Jesus? Deus amado, tu o sabes. Senhor amado, na minha faculdade, será que esse companheiro de sala vai parar de prostituir? Vai parar um dia, Senhor, de pecar contra ti? Deus Jeová, tu o sabes. Eu não vou duvidar da obra do Senhor sobre a vida dele. Eu não vou duvidar, ó Pai, do trabalhar do Senhor na vida do meu chefe. Deus amado, será que essa empresa, será que algum dia essa empresa vai estar com o CNPJ limpo? Será que algum dia eu vou ter orgulho de bater no peito e falar: Deus, eu trabalho nesse lugar, eu sou funcionário dessa empresa? Será que algum dia essa empresa vai sair do buraco? Deus Jeová, tu sabes. Eu confio, Senhor, eu confio nas tuas promessas, eu confio no agir do Senhor. Ezequiel demonstrou isso, meu querido. Ele mostrou: Deus, aparentemente, na minha visão humana, na minha lógica humana, esses ossos não vivem. Mas Deus, eu confio no Senhor, e eu sei que somente ti sabes se esses ossos vão viver ou não. Meu querido, minha querida, existem momentos nas nossas vidas que Deus desafia a gente. Só que muitas vezes nós não nos atentamos para agir, para o chamado de Deus para a nossa vida, o desafio que Ele faz para as nossas vidas. Meu amado, para a gente estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, acontecem muitas e muitas coisas que fogem da nossa capacidade humana. E existem coisas que os nossos próprios olhos não conseguem enxergar. E é isso que Ezequiel estava vivendo. Ele não conseguia ver o que estava acontecendo, o que Deus queria fazer. Mas Ezequiel, o profeta do Senhor, falou: Deus, tu sabes. Versículo 4, capítulo 37 de Ezequiel. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Atentem, ossos secos, a palavra do Senhor. Deus surpreende Ezequiel: Ezequiel, eu quero usar você. Profetize sobre esses ossos. Querido, querida, se Deus te intimar agora, te jogar no paredão e falar: eu quero usar você, profetize na tua empresa, profetize na tua casa, profetize na tua faculdade. Como está a sua vida? Você vai dizer: eis-me aqui,
Ou vai tentar se esquivar do Senhor? Meu Deus, o Senhor tem certeza que é eu que o Senhor quer usar? Ou você está pronto? Você está preparado para quando Deus te jogar na parede, profetize sobre esses ossos. Amado, toda palavra que Deus ministra aos nossos corações, nós temos que refletir a nossa própria vida. Não existe como você aceitar a palavra de Deus se você não olhar para a sua própria vida. Amado, nós estamos vivendo num século, vivendo períodos que Deus está procurando gente para usar. E tem muita gente se esquivando do Senhor. Tem muita gente com medo do Senhor. Deus não tirou Ezequiel, jogou ele na parede. Ezequiel, vai profetizar ou não? Profetize sobre esses ossos, Ezequiel. E Ezequiel responde no versículo 5: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O profeta topou. O profeta Ezequiel topou aí com o Senhor. Ele profetizou para esses ossos. Só que ele profetizou na seguinte condição: assim diz o Senhor. Nós vemos outro fator aqui. Em momento algum o profeta Ezequiel transferiu a glória para ele mesmo. Ele começou dizendo assim: assim diz o Senhor. Tem muita gente que Deus quer usar. Tem muita gente que está pronto para profetizar. Mas na hora do vamos ver, na hora de profetizar, ele esquece do Senhor. Ele começa: eu declaro que esses ossos vivam. Eu declaro que isso aconteça. Eu declaro que isso. Está amarrado. O profeta, você vai ver mais para frente, ele só declarou quando o Senhor deu ordem para ele. Quando Deus te chama para profetizar, assim diz o Senhor. Assim diz o grande e soberano Deus. Em momento algum o profeta transferiu a glória para ele. Em momento algum ele quis: eu profetizo sobre esses ossos, eu declaro que esses ossos vivam. Em momento algum ele fez isso, porque eles estavam sobre a autoridade e sobre a permissão do Senhor. E a gente aprende aqui um princípio muito valioso: não toque naquilo que é do Senhor. Em momento algum o profeta tocou naquilo que era do Senhor. As palavras eram de Deus, a palavra era Deus que estava falando, e o profeta disse: assim o Senhor Jeová me manda dizer. Não toque naquilo que é do Senhor. E eu vou mais além: não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus Deus não é brincadeira. O profeta estava sobre a autoridade do Senhor. Por isso que ele profetizou conforme Deus deu ordem para ele. Agora, meu querido e minha querida, Deus quer te usar. Deus quer que você profetize. Mas se você profetizar e esquecer que a glória, que a soberania, que a honra é do Senhor, você se prepare, porque você vai cair. A glória é de Deus, a honra é de Deus. Não toque naquilo que é de Deus. Se Deus te mandou profetizar, se Deus te mandou falar para o teu chefe: Deus quer transformar a sua vida, e assim diz o Senhor: entrega o teu caminho, confia nele, e as demais coisas ele fará. Assim diz o Senhor. Existem muitas pessoas que estão se afundando por brincar com Deus. Existem muitos estudos de cientistas, de professores, de grandes estudiosos, que já falaram em canal de TV, já falaram em rádio, já falaram em livros, que o mal do século tem sido o açúcar, que o mal do século tem sido a droga, que o mal do século tem sido a bebida. Todas essas coisas realmente não são muito boas para o próprio corpo físico. Mas o mal do século hoje
é a língua. O mal do século é a língua. É isso aí mesmo, é a língua. Tem gente que tem se afundado, tem gente que tem entrado dentro no fundo do poço pela própria língua. A língua tem levado a pessoa para o buraco. O mal do século não é o açúcar, o mal do século não é a Coca-Cola, não é a cerveja, não é a bebida. Claro que isso não presta, mas o mal do século é a língua. Querido, querida, cuidado com o que você anda falando. Cuidado com aquilo que tem saído da sua boca. Da sua boca, eis que da sua boca sairão palavras de bênção ou palavras de maldição. O que você tem falado? Coisas que agora era merecida a Deus, coisas que a glória era pertencida ao Senhor, e você tem trazido para a sua própria vida? O que você tem falado dos seus irmãos que te rodeiam? O que você tem falado do seu pai, da sua mãe? Querido, um negócio que está em você, um negócio que está em nós. Se a gente tiver domínio próprio, está fácil de resolver, está simples. Mas tem gente se afundando por causa disso. Amado, amada, Deus não te chamou para isso. Tem gente que anda falando tanta coisa, que quando vai ver já está falando de mãe, de pai, de pastor. E o respeito, amado. Da sua boca sai palavra de bênção ou maldição. Escolha aquilo que você quer falar. Amado, versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Ainda falando de profetizar, o profeta Ezequiel, além de falar aquilo que Deus quis que ele falasse, ele não acrescentou nada. Eu profetizei conforme a ordem recebida do Senhor. O profeta não colocou e nem tirou. Você pode ir até aqui, Ezequiel, não passa daqui não. Ezequiel foi conforme a ordem recebida. Ezequiel não acrescentou e nem tirou. Ele foi no limite, do jeito que Deus gosta. Muita gente está querendo acrescentar aquilo que Deus quer falar. Deus quer falar até aqui, e a pessoa quer falar até lá. Fala somente aquilo que Deus quer falar, meu querido. Não passa do limite, não. Ezequiel falou aquilo que Deus queria falar. E se juntaram, cada osso ao seu osso. O que nós vemos aqui? Deus é um Deus de ordem, organização. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de relaxo. Cada osso ao seu próprio osso. Cada junta a sua própria junta. Organização. Querido, querida, Deus quer organizar aquela tua empresa. Deus quer organizar a tua casa. Tem filho querendo mandar em pai. Tem pai descendo a mão no filho sem necessidade. Deus quer colocar ordem naquele lugar. Deus quer colocar ordem naquela casa. Só que para isso Ele precisa usar alguém. Ele precisa usar a sua vida. As coisas de Deus têm que ser perfeitas, meu querido. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. Deus gosta disso. E por que não ser organizado com as coisas de Deus? Por que não ser organizado com a sua própria casa? A organização agrada a Deus. Imagina se Deus quer falar ao seu coração, quer falar lá na sua casa e está aquela bagunça. Filho xingando mãe, e amigo vendo pornografia na internet no seu computador, e aquela bagunça, desculpa a linguagem, aquela zona dentro de casa. Querido, Deus é um Deus de ordem. Vamos manter a ordem, a organização. E Deus disse: cada osso ao seu osso. Estava tudo espatifado. Você lembra que no versículo 2, Ezequiel andou pelo vale, Deus levou Ezequiel para ver o vale inteiro, e fala que estava tudo espatifado, estava tudo jogado pela superfície do vale, estava tudo solto, mas Deus falou assim: cada osso com seu osso.
Por que não? Se cada osso do seu osso. Por que não vai existir ordem e decência aqui nesse lugar? Eu quero fazer uma grande obra aqui. Eu quero transformar esses ossos. Vamos manter uma organização. Vamos manter uma decência. E muitas vezes é isso que está precisando na nossa vida. De uma organização maior, de uma decência. No versículo de número 8: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito. Agora nós já vemos um outro fator. Muita gente tem se contentado só com metade. Com Deus não é assim não, com Deus é 8 ou 80. Faltava espírito nos corpos ainda. Cresceu pele, cresceu tendão, mas faltava espírito, faltava vida. E tem muita gente se contentando com a metade. Deus quer salvar o teu pai e tua mãe. Deus salvou já a tua mãe. Ah, Deus, glória a Deus, tá bom. Tá bom só minha mãe, mas Deus quer fazer a obra inteira. Às vezes lá naquele lugar que você anda frequentando, o seu trabalho, a sua faculdade, você já tem ganhado vidas para Jesus. Mas Deus quer mais. Deus quer mais. Às vezes existem cinco amigos seus desviados. Você levou 3 no caminho do Senhor. Ah, Deus, tá bom, já fiz a minha parte. Não, Deus quer te usar por completo. Deus não gosta de coisa meia boca, de coisa pela metade. Deus quer completar a obra. E aqui a gente viu no versículo 8 que faltava espírito, faltava vida. Versículo 9, a palavra de Deus diz: a seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Mais uma vez Ezequiel profetizou conforme Deus lhe deu ordem. E aqui a gente vê que se Deus chamou Ezequiel lá no começo, ele vai terminar a obra com Ezequiel. Ele não vai chamar outro não. Deus começou e Deus quer terminar com Ezequiel. Deus não vai começar uma obra com o irmão X e terminar com o irmão Y. Ele quer começar e terminar com você. Querido, por mais que você passe dificuldades para terminar essa obra, por mais que você passe lutas para terminar essa obra, continue firme, porque se Deus começou com você, Ele quer terminar a obra com você. Fica firme. Existem muita gente precisando de uma obra do Senhor, e Deus quer usar a tua vida. Quem que Deus vai usar? Quem que Deus vai procurar? Você. Cadê o eis-me aqui? Cadê o ídolo do Senhor sobre a sua vida, amado? Deus quer te usar. Deus quer que você profetize. Deus quer usar a sua vida para ganhar-se a norte para Jesus. Amado, Deus quer usar a sua vida. E você precisa estar revestido no Senhor, revestido com a armadura de Deus, para resistir às lutas e às dificuldades que você vai enfrentar, para conseguir ganhar uma vida para Jesus. Eu tenho que ser realista, assim como Deus foi realista com Ezequiel. Deus mostrou a realidade para Ezequiel, e eu tenho que mostrar a realidade para você também. Para você ganhar uma vida para Jesus, não é só 1000 maravilhas. Você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Não é só entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, as demais coisas Ele fará. Pá, bola, o cara está na igreja. Não. Você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, você vai passar por decepções quando você evangeliza uma pessoa. Você vai encontrar dificuldades, sim, mas continue firme, continue perseverante, que a vitória é certa, a vitória vai chegar. Porque Deus não nos coloca numa situação de ossos secos, de vale, de morte, para que nós não saiamos vitoriosos se estivermos debaixo da cobertura e da direção de Deus.
no versículo 10: profetizei conforme me deu ordem, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé, um exército em extremo. Muitos de nós estamos querendo pregar só para vivos. Vou pregar só dentro da igreja, vou profetizar só dentro da igreja. A gente vai estar no meio do louvor, eu vou lá e entrego a palavra do Senhor. Mas Deus quer que nós profetizamos para mortos, mortos espirituais, aqueles que precisam receber uma palavra do Senhor. Querido, da sua boca sairá a palavra de bênção ou maldição. Escolha profetizar a bênção. Só Jesus salva, meu querido. Só Jesus liberta. Só Jesus cura. Amado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará. Assim diz o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Profetiza, profetiza ao Filho do Homem, conforme Deus te ordenar. Só que não profetiza só para vivo, não. Profetiza para mortos também. Profetiza para mortos espirituais. Eles precisam ouvir a palavra do Senhor. Eles precisam ouvir uma palavra vinda do alto dos céus. Os anjos queriam fazer isso, profetizar, evangelizar, pregar. Mas Deus falou: anjos, apenas me louvem 24 horas, porque eu quero usar aqueles seres humanos que eu construí. Deus quer usar você. Deus quer usar você, amado. Profetize então, abra a sua boca para falar palavras de bênção, assim como o Senhor te dá ordem. Você já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia. A Bíblia é a bendita palavra de Deus. Nova Vida Plano Familiar. Assistência funeral 24 horas. Nova Vida Plano Familiar. A vida sem imprevistos. Juninho Injeção Eletrônica e Mecânica em geral, especializada em todas as marcas e modelos. Deixe seu carro nas mãos de quem entende. Juninho Injeção Eletrônica e Mecânica em geral. Você, empresário que precisa de bobinas de papel, artigos descartáveis e produtos de limpeza para sua empresa, não pode deixar de conhecer a linha de produtos da Nortipel. Trabalhamos com todas as gramaturas e tamanhos de papéis craft para plotter, modelagem, corte e bordados, atendendo todo o território nacional. Agora você já sabe, pensou em papel, lembrou Nortipel. Empório dos Móveis Marcenaria. Móveis planejados sob encomenda para sua casa ou empresa. Seriedade, competência e, acima de tudo, qualidade. Com preço justo e competitivo. Tudo isto para lhe proporcionar conforto e bem-estar e transformar o seu sonho em realidade. Empório dos Móveis Marcenaria. Mafra Imagem. Completo centro de diagnóstico por imagens. Exames de ultrassonografia em 4D. Densitometria óssea, tomografia computadorizada helicoidal e uma série de exames para comprovar a sua saúde. Mafra Imagem. Tecnologia de ponta e qualidade profissional. Fone 3631-1303. Se anote. Tem de tudo pra mim e pra você também. Tem de tudo pra mim e pra você também. Na RS tem de tudo, pode acreditar. Tudo que procura aqui você vai encontrar. Preço baixo, igual a gente ninguém tem. Na RS tem de tudo, pode vir que tem. Tem de tudo, tem de tudo pra mim e pra você também. Tem de tudo, tem. Cai Bem Modas, a moda que cai bem pra você. Cai Bem Modas, qualidade pra vestir você. Moda masculina, moda feminina. Cai Bem Modas, o mundo da moda. Sidcred realiza seu sonho. Representante autorizado Rodobens Consórcios. Financiamos sua moto e seu carro novos. Consórcio de veículos, caminhões, imóveis e serviços. Sidcred dispõe de atendimento personalizado. Atendemos em seu escritório, sua casa ou local de trabalho. Marque uma hora e confirme o nosso bom atendimento. Sidcred.